Olá, o nosso vídeo hoje vai ser para falar de reencarnação e de por que os homens, parte deles não querem acreditar ou seguem uma cultura de não acreditar. Não quero falar mal da religiosidade de ninguém, mas vou levantar umas lebres bem estranhas. Entenda bem, é fato histórico que a reencarnação era aceita como certa, como fato, no tempo de Jesus e vários séculos a seguir. Só que, da mesma forma que os partidos de esquerda, comunistas, que não são cristãos, os candidatos vão às igrejas na época de eleição para angariar voto, os Césares de Roma, que mataram Jesus, crucificaram Jesus, quando perceberam que o povo estava mais para o cristão do que para Roma, de fato resolveram se dizer cristão para dominar também a igreja. Existem alguns estudos que falam que, inclusive, os tronos dos Césares e vários adereços continuam os mesmos nos papas. Estou falando mal de ninguém, estou levantando lebre. Uma coisa são os poderosos, outra coisa são os religiosos. Bom, também é fato histórico que um determinado imperador, um César lá, não vou falar nome ou coisa parecida, quando casou com uma sedutora, que o povo chama de meretriz, ela criou a ideia de acabar com a reencarnação, porque era comum, todo mundo que errava ouvia dizer que na próxima vida iria pagar. Então ela começou a encher os ouvidos do imperador com essa história, para acabar com a história de reencarnação, porque ela não queria ficar ouvindo que na próxima vida, só porque ela estava matando todas as mulheres que poderiam ser rivais dela, ela teria que enfrentar a próxima vida. Aí o que aconteceu? Os Césares, donos de Roma, quem tem boca vai a Roma, Roma fez estrada para tudo quanto é lugar, eles dominavam o mundo naquela época. O cara chegou e falou assim, eu vou agradar essa mulher. Vou agradar essa mulher por quê? Entenda bem, se eles acabassem com a reencarnação, que fazia com que o povo temesse a Deus, temesse a justiça que existiria depois da morte para a próxima reencarnação, ou a justiça que faria na próxima reencarnação a pessoa sofrer o que tinha realizado na vida anterior. Então, se eles não temessem a Deus, temeriam a quem? A Roma. Então, os Césares, o comunismo, os que se dizem ateus, que dominam o povo, querem o povo temendo a eles. Com isso, na ideia da meretriz, que apenas era uma mulher sedutora que encantou o imperador, não estou aqui falando mal da profissão, toda profissão é profissão. Usando a ideia dela, os Césares, que já eram praticamente donos da igreja, porque eles tomavam conta de tudo, a igreja mandava padres para rezar antes das batalhas. Tem cabimento? Deus falou, não matarás. O padre ia lá rezar. Os padres jogados no mundo inteiro,
O confessionário daquela época era o Google. A igreja sabia tudo de tudo quanto é lugar, porque no confessionário se falava segredos. Então sabe-se de tudo. A igreja sabia de tudo, porque tudo era dito nos confessionários. Os Césares viraram os padres, os papas, e fizeram com que o temor a Deus acabasse, porque iria acabar com a tal da reencarnação, que era fato, é fato. Basta ver, na comunidade tem sempre 1, 2, 3, 7 médiuns que mostram essa possibilidade, essa verdadeira possibilidade. Mas para piorar, na Idade Média, para acabar com a história da reencarnação, eles acabaram com todos os médiuns, chamando as mulheres de bruxa, queimando na fogueira, enforcando todo mundo, porque eles queriam o povo temendo a eles. Simples assim. Primeiro, quando eles perceberam que o povo tinha virado cristão, eles se fingiram cristãos para dominar a igreja. Depois que a igreja já era o Google deles, usando da história da imperatriz, que era uma meretriz, que matou todas as concorrentes, falou: acho melhor acabar com essa história de temer a Deus para que o povo tema a gente. O povo temendo a Deus não tinha medo da morte e não obedecia o que não devia. Por quê? Porque acima do homem, acima do imperador, estava Deus. Quando acabou a reencarnação, ou a cultura da reencarnação, ou o crédito à reencarnação, o medo, então, não era mais a Deus, era o imperador. E aí ele dominaria com mais facilidade. Aí, com essa história, na Idade Média, queimaram todos os médiuns como bruxas na fogueira. No meu tempo de garoto, 1960, tinha um tal de Padre Quevedo, para tu mostrar que a Inquisição continuava. A igreja inventou um monte de historinha para falar mal do espiritismo. Padre Cício foi caçado, até São Jorge, que é o padroeiro da Inglaterra, está lá na bandeira de algum brasão lá deles, estava caçado no Brasil porque São Jorge foi sincretizado a algum. Então, o catolicismo, que os protestantes continuaram com a mesma ideia, indo de encontro às vontades de Deus, benzia os soldados que iam para a guerra, mataram os médios alquimistas e tudo mais, para que os homens temessem aos poderosos de plantão. Triste, né? Então, conclusão da história. Ou vocês temem a Deus, que, como já disse em vídeos passados, Deus em vocês é a consciência que na morte vai lhe julgar. Deus juntou o barro, montou o homem, soprou o sopro da vida em suas narinas e lhe deu consciência. E falou: você tem livre-arbítrio, faz a merda que quiser e veja se evolua. Mas na morte, o livre-arbítrio acaba e a consciência vem e cobra. Então, ou você entende que tem que se preparar para a hora da morte, a vida você tem que se preparar para a hora da morte. A vida é você contra você mesmo, você contra a personalidade do corpo que o mapa lhe deu, que o mapa escolhido pela espiritualidade lhe deu. Você foi preparado para essa vida antes de ter vindo a ela. Não tem desculpa.
Não existe, eu ignorava o fato. Não ignorava. Então você se prepara para a hora da sua morte, para não ir para o umbral, porque teme ao sistema de Deus, sistema evolutivo de Deus, ou vai ficar no mesmo lugar na escada da evolução e vai voltar mais tarde, tendo as mesmas dificuldades, porque você não as resolveu. Simples assim. Ok? Então, reencarnação. Os católicos, através da igreja, dos papas, deram fim à cultura da reencarnação. Os protestantes, que infelizmente no Brasil, os pastores são um bando de gente estranha, pelo menos nos Estados Unidos continua estranho, mas pelo menos eles fazem faculdade. Estudam de fato, não ficam no lado do literal. Eles, pelo menos tentam interpretar. Não conheço muito, não. Mas eu acredito que seja diferente, faz faculdade para ser pastor. Reencarnação. O que você teme na sua vida? Olha, veja só, na vida, a vida, quando eu nasci nessa vida, nessa existência, chegar a 60 anos era maravilha. No início do século, chegar a 40 anos era uma maravilha. No século passado, chegar a 35 anos era uma maravilha. Hoje a gente chega a 100, porque tem antibiótico, tem a medicina evoluída, vacinas. O que você quer fazer com os teus 100 anos de vida? Quando era rapidinho a morte, ficava mais fácil. Todo ano tinha alguém morrendo. Eu tenho vídeos que falam sobre isso. Todo ano, um dos parentes que a família era grande morria e você lembrava do julgamento que viria depois da morte. Hoje ninguém mais morre. A cultura fala que não tem reencarnação. Vocês não temem a Deus. E faz um monte de besteira e vai para o umbral. Então acorde. Acorde a sua alma. Tá? Meu trabalho aqui é esse. É acordar a tua alma. Não ficar com medo da morte. A vida continua. Mas se preparar para depois da morte a vida ser mais fácil. Em vez de ir para o umbral, é socorrido nas colônias. Ok? Volto na próxima. Gostou, dá o like. Não gostou, compartilha. Não gostou, contra-argumenta. Joga pedra, faz o que você quiser. Beleza? Abraço.